Senhores congressistas, vamos dar início a mais uma sessão. Antecipa-se que a internet de nova geração seja a infraestrutura de um novo e mais avançado modo de organizar a vida coletiva. Se a internet já está a mudar comportamentos e modelos de negócio, setores de atividade, estratégias e políticas governamentais, como se antecipa esta Future Internet? O que poderemos esperar do mundo de amanhã? De que forma as empresas das TIC darão resposta às necessidades e exigências do mercado? Peço a vossa atenção para o moderador desta sessão, Pedro Norton de Matos, a quem passo de imediato a palavra. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Queria começar por dar um cumprimento especial à APDC, à direção da APDC, e felicitar pela organização deste congresso, pelos temas e pela agenda escolhida nestes 2 intensos dias, e sendo a APDC uma associação com tantos anos e com tantos pergaminhos, é sempre muito interessante ver a forma como a APDC tem-se conseguido reinventar, e o exemplo deste congresso é prova disso mesmo. Portanto, as primeiras palavras são de facto para felicitar toda a direção da APDC. Em relação ao painel que vamos agora dar início, é um painel cuja minha função de moderador é extremamente facilitada. Tudo o que eu pudesse dizer sobre o tema como introdução seria depois, pelos restantes oradores, dito de melhor forma e com mais qualidade. Portanto, eu eximo de o fazer e passarei, de facto, a palavra. Vamos falar de internet e do mundo da interligação. E aqui faz-me lembrar, não deixo de me lembrar, da saudosa, ou de uma canção com muitos anos, do Chico Buarque, porque quando vamos falar de banda larga, eu lembro daquela canção de ver a banda passar, cantando coisas de amor. Portanto, eu espero que esta banda larga, que vocês aqui muito vão falar, e das redes de nova geração, tragam também, em termos de, para os humanos e para a vida das pessoas, significativas melhorias, e que se viva, de facto, em paz e amor nesta banda larga. Eu pedi, a única coisa que pedi, de facto, aos oradores, era que fossem disciplinados em termos de tempo, e sendo 6 intervenções, naturalmente que se corre o risco de poder haver uma outra repetição. Então eu pedi que os oradores tivessem atenção o que os oradores anteriores vão falar, e que, para não se repetirem, e procurarem acentuar e dar ênfase nas diferenças e, portanto, fazer uma apresentação mais diferenciada. Vamos seguir também a ordem porque está no programa, e então eu dou a palavra ao António Teixeira, que é o primeiro orador, e creio que tem aqui um... Muito obrigado. Muito obrigado. Fica bem. Até aqui. Muito boa tarde. Cumpre-me agradecer, em primeiro lugar, às pessoas que vão ter a paciência de nos ouvir, e também à direção da APDC pelo convite que endereçou ao Alcatel-Lucent para estar neste painel. A minha intervenção refere essencialmente a questão da internet, mas também relacionado com os operadores. Um primeiro dado que penso que está na cabeça de toda a gente tem sido a explosão que tem acontecido na internet, não só em termos de tráfego, como em termos de aplicações e de serviços. Um exemplo que eu escolhi aqui foi a questão do Facebook. O Facebook hoje é uma empresa, um conjunto de aplicações que tem mais de 300 milhões de utilizadores. A cada segundo há 10 novas pessoas a registarem-se no Facebook. Se fosse um país, era o 4º maior do mundo. E, mais importante do que isto, é uma empresa recente, uma empresa com origem nos Estados Unidos, e que já prevê-se que neste próximo trimestre regresse e tenha pela primeira vez um cash flow positivo. Estão ali indicados quais são as fontes de receita dessa empresa, e é um caso notável
de alguma coisa de novo que se está a passar na internet. O Google é outro caso. Um exemplo que é costumado dar é que o número de mensagens de texto que são enviadas e recebidas hoje através da internet excede a população do planeta. Portanto, isto dá uma ideia da grandiosidade e da dimensão que existe hoje na área da internet. Eu vou fazer aqui um pequeno parênteses que não está na minha intervenção, que é o seguinte: quando estive a preparar alguns slides para vos apresentar, fiz uma busca e o que é que reparei? Uma coisa que me preocupou muito. Todas estas empresas, que vão ser um pouco exemplo aqui da minha apresentação, a esmagadora maioria destas empresas são empresas com origem nos Estados Unidos. E por cada empresa com origem nos Estados Unidos, o que eu verifico é que há um grupo de trabalho na Europa a estudar o problema. Portanto, há aqui uma questão que hoje discutimos de certa forma também até no almoço, que tem a ver com o espírito empreendedor dos Estados Unidos relativamente à internet e ao surgimento de empresas altamente inovadoras e essencialmente centradas e com capital de risco americano, em contraposição com, não é só com Portugal, mas com a Europa toda, em que estas empresas não aparecem muito poucas empresas europeias com estas ideias, mas aparecem um conjunto de burocratas enorme, nomeadamente da Comunidade Europeia, a estudar este tipo de problemas. Eu penso que este, de facto, foi daquilo que me surgiu, em termos, digamos assim, políticos, quando estive a fazer uma pesquisa relativamente ao que se passa para o futuro da internet. O tráfego, como já disse, tem sido exponencial, a quantidade de informação duplica em cada 2 anos e a internet está-se a tornar a rede global do século XXI. Agora, se verificarmos o que é que acontece neste contexto, verificamos que estas empresas, tipo Facebook, as empresas que têm aplicações, que têm conteúdos, são aquelas que de facto estão a lucrar essencialmente com a internet. As empresas que possibilitam a comunicação, as Portugal Telecom, a Zona, Verizon, Telefónica, etc., portanto, os operadores tradicionais, se nós virmos ali as setinhas com o dinheiro, o que é acréscimo de receitas para os operadores tradicionais é bastante inferior àquilo que acontece no acréscimo de receitas para as empresas que potenciam conteúdos e aplicações novas para os utilizadores. Portanto, nós consideramos que há, de facto, aqui um equilíbrio instável. Há um equilíbrio que tem que ser resolvido, no sentido de que o valor destes serviços é essencialmente captado pelas empresas, mais uma vez, que têm aplicações e conteúdos, enquanto que as empresas que fornecem a rede que permite que essas comunicações aconteçam são muito pouco compensadas neste contexto da internet. É nesse sentido que a Alcatel-Lucent propõe se desenvolver e ter algumas parcerias para facilitar as aplicações e a integração entre o mundo da internet e o mundo das redes dos operadores, chamemos assim, operadores tradicionais de comunicação. Desta forma, nós achamos que é possível, à parte aquilo que nós todos sabemos, que é pagar um fee por ter acesso à internet, portanto, termos a ADSL ou comunicações móveis, ou seja o que for, se os operadores tradicionais se centrarem em desenvolver algumas aplicações em cima das suas próprias redes, podem captar uma parte da receita que hoje é puramente uma receita dos over-the-top ou das empresas que têm conteúdos. E este é um pouco a estratégia da Alcatel-Lucent para este novo mundo da internet. A oportunidade surge com o quê? Surge com
uma nova evolução da internet. O tema é bastante vasto, naturalmente que eu não sei qual é o futuro da internet, mas há tendências. E as tendências hoje apontam para aquilo que se chama o cloud computing. O que é o cloud computing? É, no fundo, uma segmentação dos serviços na internet. Por um lado, empresas que fornecem essencialmente serviços, portanto, o software as a service, empresas que possibilitam plataformas de storage, etc. E estão aqui vários exemplos, aquilo que se chama Development Clouds ou Platform as a Service, e empresas que também têm infraestrutura e que possibilitam que os utilizadores comprem e tenham acesso a meios físicos, que é o Infrastructure as a Service, que é um caso, por exemplo, a Amazon, a Akamai, a Nirvanix, etc., que curiosamente quase todas estas empresas são, mais uma vez, volto a repetir, uma grande parte destas empresas são empresas que nasceram nos Estados Unidos. Outra coisa nova, e aqui já estamos a falar num tempo bastante mais longo, é a internet das coisas. Isto seria uma mudança de paradigma completamente diferente daquele que nós temos hoje. Naturalmente que a internet do futuro vai ter que ter novos interfaces, nomeadamente interfaces para 3D. Aqui o que nós estamos a falar são ferramentas que possibilitem o próprio utilizador a fornecer o seu conteúdo e, inclusive, a fabricar o seu conteúdo. Ou seja, aquilo que se chama hoje e que se prevê num tempo mais longo, que é o printing 3D. Portanto, nós hoje imprimimos facilmente em casa a 2 dimensões, qualquer tipo, com mais qualidade, com menos qualidade, qualquer tipo de fotografia, seja o que for. Amanhã prevê-se que existam máquinas que possibilitem a impressão a 3 dimensões e fazer alguma coisa com materiais como plástico, como metal, como cerâmica, etc. E a internet das coisas será novamente uma nova internet e que eu penso que os operadores tradicionais podem tirar bastante partido desta evolução. Portanto, aqui temos um pouco a evolução da internet desde a web 1.0 para a internet das coisas, ou o do it yourself, que é o que significa ali aquele DIY. Portanto, nós vamos assistir, e começamos a assistir a isso, em que a internet está embebida num conjunto grande de coisas. Quando nós falamos de coisas, pode ser um automóvel, pode ser uma máquina de lavar, seja o que for, com sensores, com uma panóplia de equipamentos que possibilitem que a internet, que nós tenhamos sempre ligados, que tenhamos cada vez mais informação, e essa informação não estará só no telefone, não estará só no PC, mas pode estar em muitos outros objetos que são objetos do dia-a-dia. E penso que não excedi o meu tempo. Só para terminar, para nós, Alcatel-Lucent, termos algum papel interveniente nesta área, que não é propriamente uma área, é uma área completamente nobre, mas é uma área nova para nós. Nós estamos a fazer uma parceria que está a ser liderada pelos Bell Labs, pelos laboratórios Bell, em vários países da Europa e do mundo, no sentido de procurar novas soluções para a internet, novas aplicações, para estas internets que nós estamos aqui a falar, para a internet das coisas, para o cloud computing, e pensamos fazer também um conjunto de parcerias aqui em Portugal com empresas de software, empresas inovadoras que queiram colaborar neste projeto, que é um projeto liderado pelos Bell Labs. Muito obrigado pela vossa atenção. Agradeço ao António pela ter usado os seus 10 minutos de forma muito disciplinada e peço ao Carlos que siga o exemplo aqui do António na utilização dos seus 10 minutos. Atenção aos 10 minutos dos outros. Mas está ali cronómetro. Temos relógio. Boa tarde.
uma vez mais, também, enfim, gostava também de agradecer o convite para estarmos aqui hoje, em nome da Cisco. Enfim, o tema é a internet do futuro, The Future Internet, a Connected World. Então, eu acho que nenhum de nós, enfim, em 10 minutos, nenhum de nós consegue, em 10 minutos temos de ser evidentes, nenhum de nós é um vidente infalível e menos temos ajuda de bolas de cristais infalíveis, de maneira que, quando muito, podemos juntar uns pontos e construir uma visão. Enfim, após pensarmos um bocadinho nessas coisas, esta visão diz-nos, já hoje nos indica que há uma série de coisas que vão mudar. E eu vou-me enfocar numa perspectiva hoje, enfim, porque temos 10 minutos, de uma perspectiva de indústria das TICs, das técnicas de informação e comunicação. Primeiro de tudo, não é apenas tecnologia e velocidade. E, sobretudo, não é fazer mais depressa as mesmas coisas. Eu acho que o mundo que aí vem, achamos que o mundo que aí vem, vai, sobretudo, trazer alterações profundas nas arquiteturas, nos modelos de negócio, já para não falar da maneira como usamos e como interactuamos com a internet. E, portanto, basicamente, para hoje, em 10 minutos, o que nós construímos foi uma visão em 7 pontos. Começando pelo primeiro ponto. Primeiro, aquilo que nós desejamos que vai acontecer. Cada vez mais aplicações e serviços web fáceis, porque senão as pessoas não os usam e morrem. Grátis ou baratos, porque basicamente ou são pagos por publicidade ou são pagos por um core de clientes premium que, enfim, que querem uma versão mais avançada do serviço. E intrinsecamente seguros, porque algo que está baseado na internet e que provavelmente tem mecanismos de replicação por trás, etc., é sempre mais seguro que alguma coisa que nós tínhamos localmente num PC ou qualquer outro tipo de device. Esta é a primeira. Segundo ponto, cada vez mais vamos assistir a mais utilizadores PC-less, sem PC. E eu aqui gostava de utilizar uma frase que saiu de um extrato de um artigo que saiu da revista Economist, de outubro passado. Se nós armazenamos cada vez mais coisas online e se utilizamos cada vez mais só aplicações da rede através de um browser, cada vez interessa menos o tipo de device através do que fazemos. Portanto, cada vez mais vemos utilizadores que são PC-less, que utilizam outros mecanismos de aceder às aplicações da net e, no fim de contas, cada vez mais, sem nos apercebermos, estamos a pedir que os nossos mecanismos de utilização da internet sejam cada vez menos potentes do ponto de vista de computação, mas, obviamente, sejam cada vez browsers mais flexíveis e mais... Sejam cada vez... A componente interface seja cada vez mais importante, a função de browser cada vez mais importante. O que abre porta a um sucesso cada vez maior das modelos de negócio web-based, quer não só na área de consumo, Google Apps, iTunes, Library Think, enfim, há um mundo. Era capaz de pôr ali milhares e não chegava. E, aliás, mais umas centenas cada dia. Nas empresas, e hoje em dia, incluindo a nossa, tem áreas fundamentais do negócio que são geridos por aplicações que já não estão residentes em nenhum servidor da Cisco. E também, inclusive, na computação, onde assistimos, por exemplo, à Amazon e assistimos ao nascimento dos serviços que vendem, já não vendem aplicações, já não vendem um produto, enfim, já não é um modelo que nós totalmente diferente, vendem capacidade de computação na web. Quarto ponto, complexidade. E aqui é o ponto em que realmente deixamos de falar, porque eu acho que até hoje falávamos de tecnologia de informação e comunicação porque dava jeito pôr as duas coisas juntas. Mas realmente começamos a falar em TICs e não de dois mundos diferentes, quando podemos, isto para mim é uma definição importante, quando nós podemos trocar e fazer um trade-off entre a complexidade que temos distribuída e a largura de banda. Ou seja, quando, através do incremento de largura de banda, posso começar a implementar arquiteturas e posso começar a viver no mundo, do ponto de vista de complexidade, é cada vez mais simples. Mudamos, e este gráfico é um gráfico de um dos fundadores da internet, mudamos cada vez mais de arquiteturas IT centralizadas para arquiteturas descentralizadas, para arquiteturas distribuídas, se quisermos podemos também chamar-lhes neuronais, ubíquas, o que é que quisermos, porque basicamente são arquiteturas onde a largura de banda é tanta que eu utilizo serviços e interatuo com pessoas, interatuo com devices de uma forma completamente neuronal, de uma forma completamente sem interessar saber
onde é que estão as aplicações residentes, se calhar através do meu pequeno browser acedo a 4 ou 5 aplicações que cada uma está residente na sua parte do mundo, e se calhar nem eu sei e tampouco me interessa. Neste cenário, o papel dos computadores muda, os computadores deixam de ser, na nossa opinião, um equipamento em si e transformam-se naquilo que praticamente já todo hoje é. Então transformam-se, no fim de contas, em elementos de rede. Os terminais hoje em dia são elementos de rede, hoje em dia os telefones são elementos de rede, são nós de rede, são elementos de rede, e os computadores também se transformam em elementos de rede. Ou seja, cada vez mais são pensados numa ótica de como é que eu concebo um computador para que ele consiga colocar na rede a sua capacidade de processamento e as suas aplicações que ainda estão residentes. Vamos cada vez mais viver num mundo em que temos dispositivos para acesso a aplicações remotas. O tema da user interface é fundamental. Hoje em dia os devices para acesso à net realmente nos fazem entusiasmar, são aqueles em que realmente as funções de browser, as funções de utilização são realmente completamente user-friendly, completamente potentes. E depois temos data centers com computadores que cada vez mais são nós de computação, de serviços, de aplicações, e que são cada vez mais concebidos para colocar capacidade de processamento na rede de uma forma automática, virtualizada, eficiente, se me permitem aqui os únicos 10 segundos de publicidade, a fotografia que está ali é do Unified Computing System, que foi uma área em que nós estamos em que a Cisco anunciou que entrava, que é a capacidade de computação para colocar em data centers, na perspectiva de colocar capacidade de computação na rede. 6. A importância cada vez maior dos data centers, que são cada vez mais concebidos para disponibilizar maciçamente computação, serviços, aplicações nas redes, que são uma plataforma para a inovação, e já falarei disso no ponto 7, e que, além disso, concentram, cada vez mais passam por um fenómeno de concentração. Há hoje em dia empresas mundiais que estão a preparar data centers para 500 mil de servidores no único data center. E se nós pensarmos, quando assistimos a concentração, assistimos a uma coisa chamada, normalmente vem uma coisa na indústria, qualquer indústria, que é a especialização. Ou seja, e se nós pensarmos, hoje em dia, a computação neste cenário de cloud computing não é mais do que a eletricidade. E hoje em dia a maior parte da eletricidade do mundo é produzida por utilities especializadas. Enfim, há cada vez uma tendência de cogeração, etc. Mas no fim de contas, no fim do dia, a maior parte da eletricidade é produzida por utilities especializadas. Portanto, a computação também vai passar provavelmente pelo mesmo fenómeno. Ou seja, cada vez mais vamos assistir a uma concentração e vai haver uma especialização das empresas e uma concentração das empresas e dos data centers onde funcionam economias de escala para colocar a capacidade de computação na rede. O que vai, obviamente, na nossa opinião também, trazer uma outra vantagem que é verde. É uma arquitetura mais verde. Porquê? Quando nós concentramos a computação em data centers de grande dimensão, há duas coisas que normalmente conseguimos fazer. Conseguimos muito otimizar a respectiva utilização em data centers virtualizados, capitalizam em pleno sobre a virtualização, a automatização. É normal termos taxas de utilização, taxas de eficiência de utilização dos diferentes equipamentos e dos meios, 60%, 70%. Enquanto os data centers tradicionais muitas vezes ficam-se por 10%, 20%, 30%. Além disso, quando nós concentramos a computação em data centers de elevada dimensão, conseguimos fazer outra coisa também, que é capitalizar sobre energias renováveis e colocar estes data centers em sítios onde as energias renováveis sejam mais abundantes. Aliás, uma boa oportunidade para Portugal, a atração desse tipo de data centers. Por último, 7. A rede como plataforma de inovação. Se vocês se lembrarem, no fim dos anos 90, na bolha, quando se queria fazer um startup, enfim, neste mundo das dot-coms, a primeira coisa que se pensava era comprar umas dezenas de milhares de euros de equipamento, montar um data center. Esse tempo, hoje em dia, este mundo do cloud computing facilitou completamente. Se eu posso, hoje em dia, desenvolver uma aplicação, colocá-la num data center a qualquer parte do mundo, torná-la disponível a qualquer parte do mundo em quase nada, quer dizer que diminuímos fundamentalmente as barreiras à entrada da inovação, diminuímos os investimentos em IT, que somos capazes de muito mais facilmente fazer um verdadeiro modelo de pay as you grow, pagamos à medida que temos sucesso e que crescemos, diminuir o time to market e conseguimos globalizar at the speed of internet. E abrimos porta para a inovação, a verdadeira inovação como aquela que eu gostava de mostrar neste filme.
antes de passar para isso, resumindo, há aqui uma troca nos slides. Portanto, temos aplicações e serviços web, utilizadores, tem resumo, utilizadores, cada vez mais utilizadores PCLS, modelos de negócio, complexidade, computador e a inovação. E agora gostaria de passar ao filme. This is the hottest for the season. Okay. No. It's a little too busy. Too purple. Too short. Too hot. Yeah, that's new. Okay. I think my mom wore this. This is great. Blue. Where do I sign? You just did. E como vocês viram, naquela loja não se via nenhum computador e aquela aplicação podia estar residente em qualquer parte do mundo e ser desenvolvida por qualquer empresa inovadora, a partir de qualquer parte do mundo, inclusive Portugal. E acho que é neste mundo, neste fantástico mundo novo, que estamos a entrar e que acho que vai abrir oportunidades fantásticas a todos nós. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Está a correr bem. Hans Reiter, 10 minutos. Hans, se quiseres, tens aqui o comando. Obrigado. Há lá um rato, está lá um mouse, mas se quiseres andar aqui pelo palco. Muito boa tarde e muito obrigado também por essa oportunidade para integrar este painel. Falando sobre o futuro da internet, ou o que é que será a internet no futuro, evidentemente é uma tarefa muito difícil. É por isso que eu coloquei lá uma coisa, 50 mil milhões, e depois já vou explicar do que é que eu vou falar. Mas antes queria colocar aqui uma pergunta. Tivemos a ouvir uma série de números há um bocado. Alguém aqui sabe quantas novas subscrições de telemóveis houve neste mundo desde 2003? Quantos milhões? Muitos milhões? Muitos milhões. Então, 1.000 milhões, 2.000 milhões, 3.000 milhões. Quantos? 3? Aqui quem dê 4. Alguém dá 4? 4. Vamos ver. Parabéns. Parabéns. Na realidade, eu acho que o que nós podemos observar com estes números que vemos aqui, e nós, se olharmos para trás, percebemos que estas coisas que nós fazemos realmente mudaram e mudam e continuam a mudar a sociedade. Não no sentido que nós nos comportamos diferentemente ao termos telemóveis e nascemos sem telemóvel da casa de manhã, mas também trazemos prosperidade em áreas do mundo que são as mais desprivilegiadas. Se olharmos agora um pouco para frente, de 2010 para frente, ouvimos hoje e vamos continuar a ouvir que a banda larga vai estar em todo o lado. E vão representar as novas autoestradas, uma comparação já muito usada no passado. A internet, sem dúvida nenhuma, muda para o telemóvel. Se hoje temos 4,5 mil milhões de telemóveis neste mundo, se todos os anos, basicamente, vendemos mais 1.000 milhões de telemóveis para o mercado mundial, com a chegada, com a proliferação do 3G, do HSPA e mais tarde, daqui a pouco, com a LTE, fica muito claro que a internet passa para o móvel. Ficaremos sempre ligados. O que isto traz também que tudo que pode tirar proveito de uma ligação no futuro terá uma ligação. Nós estimamos, e vou voltar a isso, que em 2020
passaremos a ter 50 mil milhões de dispositivos conectados. Isto quer dizer comunicação para todos. Vamos não só ultrapassar o Digital Divide, mas também, como vimos no último congresso, vamos fazer uma contribuição muito significativa para a sustentabilidade, para crescimento sustentável das nossas economias e tudo isto com o apoio da tecnologia. Se nós hoje dizemos que este congresso é um turning point olhando já para 2020. Em 2012 vamos ter 3,5 mil milhões de ligações de banda larga móvel. 3,5 mil milhões de ligações de banda larga móvel. Em 2020, estimamos nós, teremos 50 mil milhões de dispositivos conectados. E como já disse, tudo que pode tirar proveito de uma ligação, terá uma ligação. Isto é o que nós achamos que vai ser the new Internet. E tudo que podemos fazer ao nível tecnológico vai ser medido contra estas projeções. Mas a tecnologia móvel também tem um impacto muito grande ao nível social, sobretudo em partes do mundo nos quais nós normalmente não pensamos. Hoje de manhã ouvimos sobre as maravilhas que as tecnologias podem nos proporcionar em sítios, em aldeias muito remotas, sem condições, mas isto é possível porque temos comunicações e muitas vezes são as comunicações móveis. Nós temos um envolvimento muito grande com as Nações Unidas, com o World Earth Institute, neste Millennium Villages Project, e ao termos um telemóvel numa aldeia remota africana, criamos as condições para fazer negócios, para começar a criar riqueza. Nós sabemos que as tecnologias de informação e comunicação são também muito importantes para a nossa própria competitividade e para a competitividade de todas as empresas, das economias e das economias nacionais. O que acontece aqui é que nós antigamente falámos da rede, agora falamos de nós todos estarmos em rede. From the network to networked. O que nós também acreditamos é que estamos apenas a começar a nossa viagem. Quando passamos realmente às tecnologias de informação e comunicação serem integrados em tudo, serem disponíveis em todo o lado, pois teremos uma vida com certeza completamente diferente e teremos alguns desafios que estão listados aí. Porque a nossa vida já hoje em dia são 24 horas e 7 dias por semana, porque muitos de nós, e tivemos alguns exemplos hoje de manhã também dos painéis, nem desligam o som do telemóvel durante a noite, porque são muito curiosos para saber o que é que são as notícias mais interessantes. Isto vai mudar a nossa maneira de trabalhar, vai mudar o nosso sistema de educação, de saúde, do entretenimento, mas também temos alguns desafios, sobretudo na área da privacidade e na área dos direitos intelectuais. Resumindo, a vida em 2020 vai, sem dúvida nenhuma, ser muito diferente da vida que nós vivemos hoje. Nós fizemos um exercício tentando imaginar como é que poderia ser essa vida em 2020. Não vou passar por isso agora em pormenor, porque isto leva pelo menos
45 minutos e o nosso moderador não me deixará. Mas podem ir para siteericsson.com e podem encontrar isso. Prometo, isto é realmente interessante ver estas coisas. Já falamos dos mais novos, que são claramente networked, funcionam em rede. Nós todos aqui talvez também funcionamos em rede. As nossas empresas funcionam em rede. Vimos hoje já várias vezes a importância deste funcionamento em rede para dinamizar as nossas atividades, para dinamizar a economia. No futuro, teremos simplesmente tudo em rede. Alguém falou há um bocado da internet das coisas, e quando nós dissemos e falamos dos 50 mil milhões, é disso que falamos. Tudo que poderá tirar proveito de uma ligação, terá uma ligação em 2020. Estaremos sempre ligados, teremos sempre acesso instantâneo, tudo e mais uma coisa será digital, e estaremos sempre conectados. Agora, para chegarmos lá, isto dá muito trabalho, mas mesmo se tentarmos aqui prever como é que será o futuro tem que ser criado e somos nós aqui que temos essa responsabilidade, porque sabemos que com as tecnologias de informação e comunicação temos uma das ferramentas mais importantes nas nossas mãos que vai definir como é que será a nossa vida em 2020. Muito obrigado. Bem, o Hans colocou aqui a fasquia, é que usou menos 10 segundos, parabéns Hans, usaste menos 10 segundos dos teus 10 minutos. Portanto, o José Joaquim Oliveira tem 10 minutos e 10 segundos para a sua apresentação, para a tua apresentação. Eu posso poupar, não posso? Poupa que precisamos depois para o debate. Muito boa tarde. Magnífico congresso, mais uma vez, uma brilhante realização da APDC. Felicito a sua direção e a associação por mais esta brilhante iniciativa. Participo neste debate com muito gosto, tentarei dar a minha humilde contribuição para um tema, enfim, que é um tema que está na ordem do dia. A internet faz parte da nossa vida desde há já algum tempo e é natural motivo de ansiedade e de necessidade de antecipação de tendências num mundo que tem tanto impacto na nossa vida e sociedade hoje em dia. Num dos jantares que a APDC realiza com os líderes das empresas de telecomunicações, realizado ano passado, salvo erro, houve um professor conhecido do Instituto Superior Técnico que colocou uma questão a um dos presidentes de uma dessas empresas, e a questão foi que ele tinha falado, portanto, das redes da nova geração, a banda larga, todo o potencial de desenvolvimento que estava à nossa frente, e a pergunta que foi colocada foi: mas para que é que isso tudo serve? E obteve uma resposta, naturalmente. Bom, estamos a falar de tecnologia, estamos a falar de redes cada vez mais avançadas, mas tudo isto faz sentido se servir realmente para alguma coisa, se servir para resolver problemas reais da nossa vida em sociedade. E é um pouco esse o enfoque que eu vou dar muito rapidamente e um pouco a correr à minha intervenção, porque é aí que nós, na IBM, também estamos focados. Naturalmente que farei também algum historial em relação à internet, muito rápido, um crescimento exponencial. Não há memória de nenhum movimento tecnológico que tenha tido até hoje um impacto semelhante, um crescimento tão grande e tão rápido. Crescimento que se pode também dimensionar em três dimensões, desde logo um crescimento na capacidade de processamento dos computadores. Os computadores são, de facto, importantes, e a capacidade de armazenamento de informação também são importantes. Eu diria que são cada vez mais importantes, dada a explosão
de informação a que assistimos numa rede global como esta, portanto, capacidades de processamento e de armazenamento de informação que têm duplicado de capacidade em cada 12 a 18 meses, e tendência que naturalmente vai continuar no futuro. Aumento exponencial de utilizadores, temos hoje cerca de metade da população mundial com acesso à internet e também na funcionalidade, na crescente sofisticação das aplicações e dos sistemas que são desenvolvidos à volta da internet e das tecnologias que lhe estão associadas. Falámos já da verdadeira miríade de diferentes dispositivos que hoje já estão ligados à rede, a tal Internet of Things, Internet dos objetos, que vai, com o tempo, naturalmente proporcionar a criação de serviços associados a esses objetos e que irão fazer parte também, que nos irão atingir na nossa vida do dia-a-dia, mas que serão uma fonte adicional de criação de informação disponível na net para poder ser utilizada. A ligação à internet das formas mais variadas, metade da população com acesso e cerca de 1/4 da população online já nos dias de hoje. Mas tudo isto está materializado como? Irei dar-vos alguns detalhes adicionais, mas permitam-me que vos mostre para já um pequeno vídeo também. Em breve haverá 1 trilhão de dispositivos conectados no mundo. Consegue ouvi-los? A comida está a falar com as prateleiras. Os transportadores falam com a cadeia de abastecimento. As linhas de energia estão a falar com a rede. Isso é que é inteligente. Sistemas que permitem às cenouras comunicar aos condutores que estão frescas. Estradas que dão informação de tráfego. Carros que alertam os mecânicos antes de avariarem. Quando as coisas comunicam. Sistemas interligam. Quando os sistemas se interligam, o mundo fica mais inteligente. É nisso que eu estou a trabalhar. Sou uma IBMer. Vamos construir um planeta mais inteligente. Portanto, falamos de, como se diz, o mundo está a ficar mais plano, mais pequeno, a conectividade transmite-nos esta ilusão, mas podemos dizer que o mundo está também a ficar mais instrumentalizado, mais interconectado e por força dessa instrumentalização, tal miríade de dispositivos ligados entre si proporcionam também meios e capacidade para termos soluções e infraestrutura tecnológica cada vez mais inteligente. Vejamos como, muito rapidamente, temos hoje à escala global, cerca de 1.000 milhões, 1 bilhão de transistores por ser humano disponíveis no mundo. O transistor, como sabem, foi inventado em meados do século passado e é o building block da era digital que estamos a viver e, portanto, em 60 anos atingimos esta quantidade de dispositivos que nos rodeiam e que fazem parte da nossa vida. Isto é algo que noutra perspectiva, dá algo que pensar, naturalmente. Identificadores de radiofrequência, 33 mil milhões no próximo ano, também utilizados no mais diferente tipo de aplicações já hoje em dia, os tais 4,6 mil milhões de telemóveis que já existem hoje, e, portanto, um conjunto enorme de dispositivos que nos permitem concluir que no espaço de 5 anos, portanto, de 2006 até daqui a 2 anos, este mundo digital, este mundo instrumentalizado terá aumentado cerca de 10 vezes, naturalmente impulsionado por esta rede digital global que veio transformar o mundo e a nossa vida em sociedade. Interconectado, porquê? Porque, de facto, temos hoje 1/4 da população já online, metade da população com acesso, mas também temos esta imensa quantidade de dispositivos ligados à rede e com capacidade de comunicação entre si. E tudo isto permite a tal inteligência, na medida em que estes dispositivos e tudo isto podem ser ligados a sistemas de back-office, a sistemas de retaguarda, com a tal capacidade de processamento necessária para, com software sofisticado, tirar partido quer da informação que esses dispositivos nos proporcionam, quer dos dispositivos em si, e criar, naturalmente, soluções cada vez mais sofisticadas, que permitam resolver cada vez mais problemas das organizações e da nossa vida em sociedade. Podemos fazer isto porque a tecnologia existe, nos permite,
mas também porque é, de alguma forma, um imperativo. Persistem hoje, em vários setores da nossa vida, muitos problemas por resolver, desde o ambiente aos sistemas financeiros, à produtividade das empresas, aos sistemas de saúde, etc. E é aí que está o nosso enfoque. A tecnologia não é um fim, a tecnologia, esta excelência tecnológica, é um meio que serve para resolver problemas da sociedade. É aí que nós nos focamos. É possível porque existe a tecnologia, é possível porque existe vontade e o tempo é hoje. É hoje o momento. Estamos perante um modelo de computação novo, baseado em sistemas abertos, que permite, portanto, a heterogeneidade. A heterogeneidade deixou de ser um obstáculo, portanto, porque, de facto, estamos numa rede totalmente aberta, ligada a sistemas de back-end potentes, cada vez mais potentes e que permitem, portanto, uma infraestrutura tecnológica que permite tirar partido de tudo aquilo que a rede proporciona, designadamente a informação que disponibiliza, aplicações cada vez mais sofisticadas e aplicações cada vez mais sofisticadas numa área emergente de crescimento acentuado, porque vai ao encontro de preocupações que hoje existem um pouco na generalidade das empresas, que é informação de gestão cada vez mais eficaz. Portanto, o Business Analytics Optimization, software que permite trabalhar a informação e criar, com base nos dados disponíveis, a informação inteligente e transformá-la em ação no terreno, que permita melhorar a produtividade das organizações, é uma tendência que vai naturalmente acentuar-se nos próximos anos. Hoje, inquéritos que temos feito a CEOs e CIOs das organizações, permitem-nos concluir que, ainda, apesar de tudo, muitas das decisões que são tomadas a nível das empresas são baseadas em informação ainda pouco precisa. Temos aqui meios para resolver e melhorar essa área. Muito rapidamente, porque o meu tempo está a esgotar-se, contrariamente àquilo que foi o pedido do Pedro Norton Matos, 4 áreas muito rápidas de soluções que tiram partido desta tecnologia, desta excelência tecnológica gerada e produzida e que tem evoluído de alguma forma impulsionada pela internet. Cidades inteligentes, existem imensos projetos um pouco por todo o mundo, cobrindo várias áreas da vida das cidades. As cidades são o grande polo de desenvolvimento do futuro. Soluções que começam no ambiente, na gestão do tráfego, na diminuição da pegada do carbono, no combate e na prevenção à criminalidade, variedíssimos exemplos de smart cities, cidades inteligentes que estão a começar por alguma ponta, por algum problema e a resolvê-lo. Os sistemas de saúde, existe hoje muita criatividade, muita inovação nos sistemas de saúde, falta muita integração, é talvez a maior carência que hoje existe já nas soluções inteligentes que existem neste setor, é a integração entre si. Portanto, um setor que é claramente uma aposta da sociedade civil, uma aposta dos governos um pouco por todo o lado, sistemas de energia cada vez também mais inteligentes, as famosas smart grids que permitem racionalizar, gerir de forma inteligente o consumo de eletricidade, combatendo o desperdício, poupando dinheiro, combatendo as emissões de CO2, etc. Portanto, imensos projetos também em desenvolvimento em vários locais nos quais nós também estamos envolvidos, e do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia, nova tecnologia que permita dar um passo qualitativo nas energias alternativas, também existem imensos projetos. A mesma coisa pode ser dito para a água que é um problema mundial, excesso nos locais, falta noutros, implica 2 tipos de aproximações, gerir também com maior eficácia o consumo da água, o desperdício, com redes inteligentes, com as smart grids, e, por outro lado, também um investimento no desenvolvimento tecnológico que permita a criação de mais água potável, designadamente através da dessalinização. Estamos também envolvidos em projetos desse tipo. Portanto, 4 áreas de desenvolvimento muito atuais, mas são apenas 4 exemplos daquilo que é possível fazer. A tecnologia existe, como eu referi, existe vontade e predisposição global para se darem passos qualitativos deste tipo. Os momentos de descontinuidade são momentos de oportunidade. Este é realmente o turning point para, utilizando a internet e as tecnologias associadas, resolvemos mais problemas reais da nossa vida e sociedade. Obrigado.
Bem, se os primeiros 4 oradores eram do meu tempo nesta indústria, os 2 próximos são mais jovens nas funções de topo. Jovens são todos os que estão aqui, mas são mais jovens nas funções de topo. É o caso do Pedro Sacadura Bote, da HP, e do Sérgio Catalão, da Nokia Siemens. Mas agora é a altura do Pedro ter o palco. Sim, senhor. Muito boa tarde. Queria agradecer à PDC o convite que fez à HP para estar aqui presente. E também vou ter que fazer aqui alguma edição em real time da apresentação, porque de facto, como o Pedro tinha dito, há tendência para haver aqui alguma repetição. Já prevendo que ia falar 5º ou 6º lugar, já tinha reduzido o número, pelo menos, de dados e de informação. E vou tentar focar um bocadinho mais em alguns conceitos. A internet, ao contrário das evoluções tecnológicas anteriores, que estavam mais focadas no aumento da produtividade, o que causou foi, essencialmente, trouxe novas formas de comunicação, colaboração, acesso e partilha de informação. No fundo, isto traz uma enorme variedade de modos de comunicação e colaboração e, obviamente, é um fenómeno cada vez mais global. No fundo, esta conectividade, o que aconteceu foi que juntou as forças criativas, digamos assim, da globalização com a criatividade humana, numa escala gigantesca. E o que isto está a acontecer, de facto, está a resultar num nível de uma explosão de informação. O ritmo de atuação à internet é cada vez maior e o crescimento, obviamente, é um crescimento exponencial. Cada vez temos mais complexidade e essa complexidade traz alguma dificuldade em encontrar o que se pretende da internet. E, portanto, há aqui um desafio que é, de facto, conseguir tirar o partido dos verdadeiros benefícios desta globalização e democratização da informação. Não vou repetir dados que já foram falados, mas isto aqui mostra um bocadinho a influência que, de facto, a internet tem no mundo hoje. Já foi falado que podia ser um país, e estamos aqui a falar em sites, podiam ser um país já quarto em população, 1 zettabyte de informação, adicional é o que se espera em 2010, e penso que um artigo da Fortune de há 2 semanas atrás punha os fundadores da Google como as quintas pessoas mais influentes a nível mundial. Portanto, isto mostra, de facto, a influência que isto tem. Não é? Faz parte da nossa vida, o funcionamento da nossa sociedade e cada vez vai passar a ter mais impacto. O crescimento da informação vai continuar, sem dúvida nenhuma, a acelerar. No entanto, o que nós temos é, num mundo com cerca de 6,6 mil milhões de pessoas, só 1,6 mil milhões é que estão online. O que quer dizer pouco mais de 20% é que estão online. Portanto, o potencial de crescimento dos conteúdos digitais é tremendo e, obviamente, isto traduz também numa tremenda oportunidade. No fundo, a internet ainda é um conceito tecnológico. Nós pensamos que é um conceito muito simples, mas ainda depende muito da utilização que se faz dela, o acesso às várias áreas. Ainda não é uma rede de redes. No fundo, são um conjunto de sítios que não se conhecem e que não funcionam de uma forma clara e simples, seamless, digamos assim. Não é baseado na interação de conceitos standards. Okay? E isso cria algumas dificuldades na sua utilização futura. Não é? Isto representa oportunidades e desafios. Pensando que 80% das pessoas ainda não estão online, temos que pensar que vamos precisar de chegar a esses clientes de uma forma efetiva. Isto vamos fazer através da alteração de modelos de negócio e de alterações tecnológicas, tanto nos data centers, dispositivos, os serviços que acedemos através desses dispositivos, vão ter que nos dar o acesso a esses 80% que fazem. Como fazer isto e como tirar sentido de toda esta informação e como acedemos a ela no contexto em que precisamos, através de qualquer dispositivo, qualquer altura, em qualquer sítio, é que de facto vai ser um desafio. Isto vai nos levar a um mundo onde a internet
será cada vez mais entregue como um serviço. Isto já foi referido logo na primeira apresentação, de facto, que é a Internet of Things, a Web of Things, mas no fundo aqui é Everything as a Service. Tudo como um serviço. E este tem que ser o conceito futuro da internet. Um mundo de informação, oportunidades e experiências, onde o poder computacional e os processos de negócio e as interações pessoais são entregues em qualquer lugar, a qualquer altura e sempre que for preciso. O futuro da internet é, de facto, terá que passar por ser uma utility, onde aí também conceitos que também já foram referidos como o cloud computing vão ganhar cada vez mais peso. Também tem que ser conectado em que cada vez mais coisas têm a sua inteligência. Eu ouvi falar no exemplo, vi também na apresentação, penso que era a última de Joaquim, aquela situação em que o carro tem inteligência suficiente para dar um alerta à oficina de reparação de que tem um certo problema, conforme se o problema é urgente ou não é urgente, faz um agendamento com a agenda da pessoa, confirma com a agenda da pessoa, para a garagem que normalmente está habituada a ir. Portanto, isto também será permitido no futuro. Há coisas que já estão a acontecer, de facto, não é? Os frigoríficos mais inteligentes, pois isto é tudo uma questão de custo-benefício. Mas o frigorífico em que, conforme o que se vai tirando do frigorífico, vai lançando, vai fazendo um acumular daquilo que é preciso e a partir de certos níveis lança uma encomenda a um supermercado. Li isso no outro dia de uma empresa como já sendo algo disponível, obviamente. Há aqui a situação, como disse, do custo-benefício. Tudo, everything as a service, tudo como um serviço, terá implicações profundas na cadeia de produção e nos serviços, porque todos os passos serão integrados, não é? E vão utilizar uma inteligência. Isto levará a implicações profundas na economia, não só nas relações cliente, fornecedor, parceiro, etc., mas também a informação disponível e a sua atualização vai influenciar os comportamentos, seja os comportamentos B2B, B2C, B2Government, G2C, vai ter uma influência aí com respectivos impactos sociais, impacto na economia e o impacto na sustentabilidade. Nós estamos perante um ponto de inovação em que podemos considerar num bundle os modelos de negócio e a nova tecnologia. E hoje temos a oportunidade de inovar nessas duas vertentes ao mesmo tempo. Nós podemos transformar alguns dos maiores desafios, como a globalização, a explosão da informação digital e a sustentabilidade ambiental em oportunidades. Alterar a forma como funcionamos e, de facto, estar aberto a novos mercados com uma dimensão tremenda. Podemos ter modelos de negócio radicalmente eficientes. A desmaterialização do supply chain, por exemplo, e a de redes de distribuições complexas. Vou aqui dar um exemplo pequeno, uma coisa da HP, que até parece bastante distanciado do que é o nosso core, mas como exemplo isto pode ser aplicado a muitos negócios. É um site que se chama MagCloud. E, no fundo, o MagCloud o que é? O MagCloud permite amadores ou indivíduos não profissionais terem acesso a um publishing bastante profissional. Faz uploads de conteúdo com uma certa qualidade, a nível de PDF. Não sabemos onde é que estão, cloud computing. Estão lá, nem nos interessa. Fazemos esse upload da informação. 2 semanas depois recebemos em casa, e que definimos a revista como é que queremos, recebemos em casa uma revista e dizemos, sim senhor, gosto desta revista, o MagCloud trata do resto. Isto para grupos de interesse, por exemplo, não é? E é só impresso, é on demand. Não há os press runs monstros, não há desperdícios de materiais, não há problemas de inventário. As pessoas decidem, eu quero essa revista, entro no site, carrego no botão, a revista todo é enviado para os service providers da parte de binding, etc., é enviada para casa. Um dos primeiros a utilizar isso, se não me engano, foi Stanford University, com um grupo relacionado com alguma área de desporto. Alguém queria fazer uma coletânea de informações, de fotografias, etc., mas quando é que eu mando fazer? 200, 300, ir a um preço e pedir para fazer 300, torna-se uma coisa extremamente complicada, não é? Portanto, assim, está lá,
o site cobra X por página só daquilo que é impresso e enviado. Crowdsourcing. Usará a inteligência coletiva. Buscar no crowd o que se precisa. Pode expandir também para cada vez mais modelos de negócio. Um-to-um com milhares de consumidores. Isto aqui tem a questão de pegar no contexto e acertar. Temos que ligar a pessoa com o contexto. Não é? Este contexto muitas vezes é dado pela própria pessoa com base na confiança que tem no sítio onde está. Grupos de interesse. Portanto, formação de novos ecossistemas. Aí a confiança pode aumentar, isto tudo ligado à segurança e à privacidade da informação, e podemos dar mais abertura. Serviços baseados na localização e no contexto. No fundo, quando se utiliza um serviço, é com base em contexto e localização. Isto hoje em dia ainda é uma situação difícil na internet. Imaginemos que nós temos buscas por palavra, tipicamente. Imaginemos que invertemos o rácio que acontece hoje em dia. Eu ponho 3 palavras, mesmo em advanced search, seja qual for o buscador, e quero tentar procurar uma coisa. Recebo milhares de coisas que não interessam, tenho que andar a procurar até encontrar as 2 ou 3 que mais me interessam. E depois também podemos ter uma busca para o utilizador e não uma busca feita pelo utilizador em si próprio, não é? É uma busca que está relacionado também com a facilidade do serviço em orientar o utilizador na sua pesquisa naquilo que precisa, não é? A HP acredita nestas oportunidades? Certíssimo. É o último. A HP acredita nas oportunidades que podem trazer estes novos desafios. Está a trabalhar ativamente no cloud computing, criou uma plataforma, um investimento muito grande com a Yahoo e com a Intel para fazerem um testbed, chama-se OpenCyrus, e convidam empresas, etc. Já há várias agências governamentais, académicas, etc., a fazer o investimento nisto, porque entendemos que isso será, de facto, o novo paradigma da internet, que é poder disponibilizar tudo isto como um serviço. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Sérgio. Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite da APDC para a Nokia Siemens estar hoje aqui presente e para vos dizer que, para mim, é pessoalmente um enorme prazer poder fazer parte deste turning point da indústria, pelo menos na indústria aqui em Portugal. Bom, em relação à minha apresentação, eu vou tentar não fazer muito overlap, já sou o último, já muitos números já foram tirados, mas vai essencialmente ter 3 pontos. O primeiro, internet do futuro, que desafios, 3 aspectos da estratégia da Nokia Siemens para a internet do futuro e depois algumas considerações finais. Eu acho que é indiscutível que nós já iniciámos um novo ciclo da internet, um ciclo que podemos chamar a internet do futuro. Nós hoje temos mais de 1,5 mil milhões de utilizadores que começam já a mostrar novos hábitos de utilização, novas formas de interagir com a internet. Nós hoje temos utilizadores que estão mais tempo ligados, utilizadores que valorizam a experiência de utilização, utilizadores que valorizam a personalização dos seus serviços. É um ciclo também onde o free, portanto, a lógica grátis da internet deu origem e está a dar origem a uma lógica premium da internet. Ou seja, temos hoje serviços pelos quais os utilizadores começam a estar disponíveis para pagar. Estamos a falar de conteúdos de alta definição, conteúdos 3D, jogos, filmes, para referir alguns. Temos as redes sociais. As redes sociais são hoje também já uma realidade da internet do futuro. E aqui que introduzem uma dimensão nova em tudo isto, que é a dimensão de nós termos utilizadores a contribuírem, a adicionarem valor para a internet, ao contrário do que tivemos até hoje, que foi essencialmente utilizadores que retiravam o valor da internet. E esta é uma mudança estrutural da internet do futuro. Obviamente temos questões como a proteção de informação, segurança, privacidade, que obviamente são o resultado de uma internet mais aberta, de utilizadores mais expostos a todo este novo ambiente. Portanto, teremos aqui um primeiro desafio para a internet do futuro, que eu diria que é pessoas ligadas em rede com novos contextos de utilização e novos hábitos de utilização. Depois temos
Um outro aspecto da internet do futuro que são novos protagonistas, que estão neste momento determinados a acrescentar valor aos utilizadores da internet. Estamos a falar, por exemplo, da eletrónica de consumo Internet Ready, que vai possibilitar novas experiências de utilização, que vai aumentar o número de ligações à internet. Vamos passar de um conceito de um utilizador, uma ligação, para um conceito de um utilizador, múltiplas ligações. Os smartphones vão melhorar a experiência de utilização com novos serviços, novas aplicações. Depois temos milhões de inovadores hoje em dia na internet que estão a desenvolver serviços, estão a desenvolver modelos de negócio que vão acrescentar valor e vão ter impacto nos atuais 1,5 mil milhões de utilizadores da internet. Ou seja, um outro desafio que nós temos aqui é um novo ecossistema com novos protagonistas que vai criar um grande desafio a toda uma indústria das telecomunicações que até hoje esteve orientada à conectividade, orientada a ligar pessoas. Bom, se a internet do futuro terá, obviamente, um grande impacto na forma como os tais 1,5 atuais mil milhões de utilizadores vão ter, no fundo, as suas vidas, a sua produtividade, o seu bem-estar, vai contribuir, efetivamente, dessa forma, com um novo contexto. Eu acho que a internet do futuro vai desempenhar um papel fundamental e central na criação de uma sociedade mais flat, uma sociedade mais equilibrada ao nível da educação, ao nível da saúde e de outros setores que são fundamentais para o seu desenvolvimento sustentável. Portanto, eu diria que temos aqui um terceiro desafio para a internet do futuro, que é o de ligar os próximos 5 mil milhões de pessoas e constituir-se efetivamente como um verdadeiro serviço universal. Todo este contexto de internet do futuro, com mais ligações, com uma utilização mais rica, mais poderosa, vai ter como consequência uma consequência que já foi aqui hoje apresentada, e por acaso o meu mesmo é vezes 10. Crescimentos exponenciais do tráfego, crescimentos exponenciais da largura de banda utilizada em cada uma dos lares e das pessoas que utilizam a internet. E isto leva, efetivamente, aqui a um outro desafio, que é o quarto neste caso, que é o desafio de temos que evoluir as atuais redes para poder acomodar de uma forma eficiente todos estes crescimentos, toda esta nova realidade de crescimentos exponenciais. Bom, e é neste contexto que a Nokia Siemens Networks definiu a sua visão de mercado muito centrada em criar valor para os operadores de telecomunicações, criar valor para os utilizadores de telecomunicações através de duas dimensões: eficiência e experiência de utilização. Passando aos 3 pontos da estratégia da Nokia Siemens para a internet do futuro. O primeiro, as redes. E aqui temos uma visão das redes que terão que evoluir para uma lógica, para arquiteturas flat, all IP, onde efetivamente a simplicidade é o aspecto fundamental para se poder gerir de uma forma eficiente todos estes crescimentos, quer da largura de banda, quer efetivamente do tráfego. Aqui podemos dizer que no caso do acesso móvel temos hoje já uma plataforma que é multitecnologia, que por software possibilita aos operadores poderem dar todo o tipo de tecnologias de rádio, um conceito de One Multi-Radio Access, ou Single RAN, como outros chamam. No acesso fixo, temos uma visão também que as atuais estruturas de cobre e de fibra vão ter que evoluir devido ao consumo de largura de banda para estruturas de nova geração baseadas em Next Generation Optical Access, que vão disponibilizar uma lógica de uma cor ou um sinal óptico por cliente, possibilitando ritmos e larguras de banda de, no mínimo, 1 gigabit por cliente. No core das redes, aqui temos também uma visão que o core das redes vai ter que ser de uma eficiência brutal, porque estamos a falar de muita informação a ter que ser transportada. Aqui podemos também dizer que a Nokia Siemens tem assumido algum pioneirismo. Nós hoje temos já plataformas no mercado que combinam o IP routing com a comutação fotónica de sinais que podem ir até 100 gigabits por segundo. Acreditamos na transformação do ambiente de serviços dos operadores. Através da quebra dos silos tradicionais e convencionais,
de serviços que os operadores têm e possibilitando uma experiência multimídia integrada. Alguns exemplos, por exemplo, um address book universal independentemente do serviço, ou a partilha de informação durante uma comunicação, ou chat na TV, são apenas alguns exemplos do blend de serviços que vai constituir uma nova dinâmica e que vai possibilitar aos operadores explorar novas fontes de receita e, essencialmente, vai possibilitar aos operadores fidelizarem os seus clientes e terem os seus clientes durante mais tempo ligados às suas redes e de uma forma mais rica. Aqui também estamos a trabalhar com os nossos clientes no sentido de evoluir as suas redes de controle de serviços monolíticas que foram instaladas até hoje para arquiteturas baseadas em IMS, onde o controlo dos serviços é efetivamente independente do tipo de acesso e onde a utilização dos serviços é independente do terminal que se usa numa lógica de triple screen. Terceiro e último elemento da nossa estratégia para a internet do futuro. Nós acreditamos que os operadores têm ativos valiosos. Por um lado, têm informação detalhada sobre os seus clientes. Que serviços usam, como usam, que dispositivos é que usam. Por outro, são efetivamente entidades credíveis para os utilizadores da internet e estas duas valias, quando combinadas com a internet, vão possibilitar aos operadores de telecomunicações efetivamente um ambiente de inovação, de poderem disponibilizar novos serviços, uma melhor experiência de utilização, mas essencialmente vai possibilitar aos operadores poderem estabelecer o seu espaço na internet de uma forma sustentável, através de modelos de negócios mais abertos à internet. Estamos a falar aqui da convergência entre a telecom e a web. Alguns exemplos aqui: autenticação zero click, micropagamentos, publicidades dirigidas, internet mashup, são alguns serviços que nós estamos hoje em dia a trabalhar com os nossos clientes. E aqui podemos também dizer que a Nokia Siemens tem tido aqui alguma liderança. Temos hoje cerca de alguns centenas de milhões, eu diria, de utilizadores que estão registados e estão criados nas nossas plataformas, nas nossas bases de dados e cuja informação é consolidada de uma forma inteligente e é disponibilizada à internet através de APIs abertas, mas com níveis de segurança que eu diria carrier class. Para terminar, e em jeito de conclusão, há 3 considerações finais que eu gostaria de deixar aqui hoje ao Congresso. Primeiro, para dizer que a internet do futuro é efetivamente um ecossistema global de inovação, colaboração e desenvolvimento social. O objetivo aqui será o de ligar 6,5 mil milhões de pessoas à internet do futuro. Depois, a internet do futuro é efetivamente uma oportunidade para os operadores explorarem novos modelos de negócio para poderem ter novas fontes de receita e, essencialmente, fidelizarem os seus clientes neste novo ecossistema, neste novo contexto extremamente aberto a outros players e a outros protagonistas. O objetivo aqui é uma convergência que nós acreditamos, uma convergência sustentada entre a telecom e a web. Finalmente, a nossa estratégia, a estratégia da Nokia Siemens Networks para a internet do futuro, assenta essencialmente em 3 aspectos: a criação de melhores experiências de utilização para os utilizadores, a criação de redes mais eficientes e a criação de internet value para os operadores. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Sérgio. Eu pedia mais uns minutos com este painel, porque gostava de passar a palavra ao auditório para se fazerem algumas perguntas, talvez selecionar 3 perguntas que depois os membros do painel responderiam. Mas permitam-me que faça só umas considerações o mais rápidas possível em relação ao que aqui acabou de se passar. Em primeiro lugar, agradecer ao painel a disciplina e o conteúdo, o talento e o conteúdo sistematizado que trouxeram para este auditório. Por outro lado, em relação à organização, fazer-me convidado, porque eu tinha dito que o meu trabalho estava muito facilitado. Facilitar uma discussão como esta é extremamente, de facto, é um privilégio e o meu trabalho ficou extremamente facilitado pelas vossas intervenções e pela tal disciplina. Portanto, faço-me convidado para outro tipo deste tipo de qualidade, deste tipo de painel.
E gostava de pegar em 3 ou 4 coisas em relação às TIC, e há TICs bons e TICs maus, estes bons TICs, e que o Carlos referiu que finalmente estava a viver, digamos, os TICs, a convergência da informática, do IT, com as telecomunicações. Desde logo, um exemplo, e acreditem que visto daqui, e olhando para o auditório, não vi ninguém ao telefone, a falar ao telefone, mas vi muita gente a tweetar, ou a mandar SMS, ou a utilizar os seus dispositivos multimédia. Isso é uma novidade recente do nosso passado recente. Já não podemos passar sem isso. Vamos ver quando estivermos 24 horas ligados, não é? Se temos tempo para dormir, como comentava aqui o António. Mas em relação às TIC, eu gostava de dizer que vivo nas TIC há muitos anos. E deixa-me contar só uma pequena história, quase anedótica, mas na semana passada eu estive em Angola, onde tenho alguma atividade, alguns negócios, quase que perguntaria quem é que não tem hoje em dia, e perguntava a um amigo meu, no Uambo, isto passa-se no Planalto Central de Angola, e perguntava a um amigo meu, que se chama Pedro Hospital, se o hospital vinha do nome, se vinha da mãe ou do pai. Ele disse, não, é que na altura em que eu nasci, era raro nascer-se no hospital, eu nasci no hospital e fiquei conhecido como o Pedro Hospital. Ora bem, eu sou um bocadinho o Pedro TIC, porque já ando nisto há uns anos, quer na vertente IT, quer na vertente das telecomunicações. E quando o ANSE também nos convida aqui e deixou no ar o 2020 e aquele salto para o ano 2020, eu acho que, entretanto, a APDC tem que criar cada ano e atualizar um dicionário, porque o léxico é de tal maneira rico e novo. Eu aqui hoje ouvi falar de coisas como os zettabytes, confesso, não sei se muitos de vós, conhecedores, já saberiam estas coisas, mas os zettabytes, o cloud computing, já tenho ouvido falar nos últimos tempos, e oxalá com as mudanças climatéricas, não é? Que o cloud computing traga chuva, sobretudo para o Alentejo e para as zonas necessitadas, mas o crowdsourcing e tantas coisas que a gente aqui ouvimos. O Zé Joaquim trouxe-nos também os Is, trouxe-nos aqui uma série de Is, não sei se é porque IBM começa por I, mas trazia-nos de facto o I também, não é? Portanto, era o quarto I, mas de facto trazia aqui o I da instrumentalização, de tantas coisas, da inteligência. A pergunta que eu quase que deixava à audiência é, e a inteligência emocional? Como é que vamos ver esta banda passar cantando coisas de amor? Como é que, e esta fica a questão, os homens, como é que vamos interagir em termos emocionais, as organizações e as sociedades, em relação a estes desafios também que esta tecnologia, como meio, como facilitador e não como fim, nos permite. De uma forma séria, não é por acaso que os governos apostam fortemente nos planos tecnológicos e o nosso não é exceção. E acho que isso são muito boas notícias para o nosso setor. São muito boas notícias para a associação e para os membros da associação. Porque, vejamos, há estudos que confirmam que estas TICs e estas novas possibilidades têm um contributo decisivo para o aumento do produto bruto. E podem, segundo alguns estudos, contribuir para 2 pontos, e em alguns países até mais, podem contribuir para 2 pontos desse mesmo aumento do produto. E está aqui, portanto, uma mensagem também muito de esperança e de efetividade para o nosso setor, que seguramente pode ter aqui alavancas de crescimento em termos económicos, porque vimos também que o impacto é transversal à sociedade. E quando os políticos, e todos nós falamos de que a educação, a saúde, a justiça, as aplicabilidades destas novas tecnologias nesses domínios num curto prazo, ou num prazo não muito distante, é algo de muito encorajador. Bem, não me alongo mais, até porque também temos o jogo de futebol, e já agora aqui uma graça em relação, tudo está em rede, tudo está na rede, e esperemos que o guarda-rede bósnio, hoje o guarda-redes bósnio, vá buscar à rede uma ou outra bola. Bem, passava então a palavra ao auditório, 3 perguntas que poderiam vir quase rajada, e depois eu daria aos membros do painel
digamos, o direito de resposta, se estiverem de acordo. 3 questões. Se não houver, eu peço logo ao Diogo que faça a primeira para aquecer o ambiente, não é? O Francisco Maria também estava com vontade, pareceu-me, de pergunta. Bem, não havendo questões, eu pediria só, se alguém quer, depois de que ouviu os outros membros do painel falarem, se querem acrescentar alguma coisa, se querem deixar só uma nota final neste quadro, digamos, positivo e de pujança do nosso setor. Não, é melhor fazerem para perguntas. Mas eu não vi ninguém levantar o braço para as perguntas, não é? Diogo? Está bem? I think, Rich, you have the translation, but you can please speak in English. Everybody will follow you. Will understand. I guess it's Richard Allen at Facebook. I was really interested in the common theme of convergence, actually, and the many references to Facebook as a platform that's driving traffic. What I'm keen to know from all of you is whether you think by 2020 the main way of accessing the internet will be something that looks like a mobile phone, or is going to be something that looks more like a traditional computer, how that balance is going to shift over time. Thanks. It's open to everybody, okay? Bom, relativamente à questão do terminal, eu não faço a mínima ideia de qual será o terminal que vai prevalecer, ou se, esta é uma discussão antiga, não é? Ou se vai haver vários terminais. Eu inclino mais para que o telefone seja um terminal de referência, o telefone móvel, mas penso que vai continuar a existir em televisões, PCs, automóveis, máquinas de lavar, etc. Eu penso que vai haver uma panóplia de terminais onde o serviço da internet vai estar presente. Não quer dizer que seja o Facebook, a aplicação presente. Deixa-me só responder um pouco aqui ao desafio que foi lançado sobre a questão emocional. Eu sou mais feliz a ler um livro do que a escrever um post no Facebook. Isso não tenho qualquer tipo de dúvida. No entanto, quando acedo ao Facebook e vejo as pessoas, minhas amigas, a fazerem comentários e interajo em rede de uma forma que é, no fundo, pessoal, mas simultaneamente tem uma certa distância, isso pode contribuir também para alguma felicidade. Quer dizer, as pessoas podem sentir-se satisfeitas com um elogio que é feito, uma ideia que é lançada, um acordo entre duas opiniões, entre amigos. Portanto, eu acho que nesse aspecto as redes sociais são alguma coisa que alarga o horizonte. Não sei se vai ser o Facebook uma daquelas que vai continuar ou não, porque a concorrência é bastante grande. O que eu gostava de dizer relativamente a isto é que, tal e qual como na minha apresentação, o que me preocupa um pouco é que todas estas ideias, ou muito pouco destas ideias, sejam originárias da Europa. E esse acho que é um problema que vale a pena debater, porque nós fazemos bastantes debates e se calhar somos bons nisto, na questão do debate e de criar grupos de trabalho, mas o empreendedorismo que existe nos Estados Unidos é que, de facto, tem feito explodir este tipo de serviço. Eu lembro-me que aqui há uns anos, o ano passado, a minha filha era grande adepta do Wi-Fi, que era quem dominava na Europa, e hoje já saiu do Wi-Fi e é só o Facebook, que é uma empresa americana. Portanto, eu acho que este tipo de coisas, independentemente do terminal, acho que nos deve fazer alguma reflexão
porque nós temos aqui um papel, a Europa e Portugal em particular, para algum desenvolvimento que nós podemos perfeitamente contribuir. Estou convencido que podemos contribuir mais do que temos contribuído até agora nesta nova geração da internet. Mais algum contributo? Antes. I think I'm probably a suspect here, but I would clearly say that the preferred way of accessing, for instance, Facebook would be more like a mobile phone than a computer. Also, if you look at how the desktop computer has practically disappeared from our offices and from our homes, laptops have soared. Now you have those mini laptops. And I think it's pretty obvious also the evolution of computing power shows us that you will have something that looks like a mobile phone. You will have it with you all the time. It will be always on. You don't have to go through a lengthy booting process, etc., etc. So that's very clear. I would also like to make a comment, and now I continue in English for obvious reasons. But I think the question of happiness and how do we relate to each other, this is something that we learn when we are young. We learn our social behavior basically when we are, after we are born, and it develops over time, and then it kind of develops a little bit slowly later on, meaning that some of us here on this panel, we will not really evolve too fast into this new world of social networking. But if we look at our children, this is a completely different story. And I think if we want to get the glimpse of how our future will be like in 2020, we should probably look at how our children behave. How do the 10, 15-year-old behave? Because in 2020, they will be 20 and 25 years old, and they will enter the workforce, and they will very much define how our world looks like then later on. I think, Alan, answering to you, I think it will be whatever sexiest browsing device what comes up, I think. Só talvez gostava de comentar aqui uma palavra aqui do Pedro, um comentário que o Pedro fez e que eu acho que é justo falar nele. Nós, enfim, temos alguma tendência a falar normalmente de sermos excessivamente autocríticos com o nosso país. O Pedro disse que o nosso governo e, enfim, os nossos poderes públicos não são exceção relativamente ao plano tecnológico. Eu acho que é uma área em que são uma exceção pela positiva, nós temos alguma visibilidade. E não é este governo, não é de agora, começou aqui com o nosso presidente da APDC e com o meu colega e o meu amigo o Deu Vasconcelos, que, enfim, nas suas anteriores funções, e que lançou todo o tema da agenda tecnológica da informação nos poderes públicos e que foi muito bem continuado por este governo. Que, obviamente, se for só institucional, já em si é muito positivo. O despertar e o lançar a mensagem, lançar todo o tema da importância das tecnologias de informação na sociedade. Mas ainda mais positivo é, por exemplo, quando resulta em coisas como, por exemplo, o Plano Tecnológico para a Educação, feito nos últimos anos. Basicamente, nos últimos anos, levou-se neste país banda larga, e quando falamos em banda larga, não é 2 megas nem 4 megas, é 48 megas a 100 megas a 6 mil escolas, e LAN, conectividade LAN, uma porta para cada 2, 3 alunos, a metade das salas de aula de 1.200 escolas deste país. É um investimento de dezenas de milhões de euros, e que é tão emblemático a nível mundial, que nós, no nosso caso, nós participámos nesse projeto, fizemos uma apresentação interna sobre todo o conceito do Plano Tecnológico para a Educação, e neste momento essa apresentação já foi inclusive, por exemplo, traduzida para português do Brasil, já foi traduzida para espanhol da América Latina, e é usada hoje em dia internamente pela Cisco, e já está a ser usada, por exemplo, em África, usada, por exemplo, na Cisco como junto de entidades governamentais sobre como dar o salto do ponto de vista de literacia digital nas novas gerações, como fazer como uma aposta para o futuro. E eu acho que isso é um investimento que vai ser, enfim,
toda esta conversa aqui hoje foi bem sintomática de quão importante vai ser o que estamos a construir do ponto de vista da literacia digital dos nossos filhos, das nossas gerações. E acho que se há alguma medida em que eu acredito e que acho que foi um investimento de meia geração a uma geração e que vai, de facto, e eu não sou um pessimista, que vai, de facto, pôr Portugal de novo num rumo de liderança em alguns aspectos, é esse, nas novas gerações. Eu ainda gostava de dizer uma coisa, só que às vezes, de facto, com a idade ficamos mais filosóficos. Mas eu lançava, em termos de filosofia, ou pontualizava, o que queria referir também é muito vasto o tema, não é? Da inteligência emocional e da humanização, no fundo, da tecnologia e os desafios que essas novas tecnologias colocam. Mas é como alguém dizia, esta tecnologia também faz com que estejamos perto de quem está longe, ao toque de um clique, mas podemos ficar longe de quem está perto. Era um ponto só que deixava em termos de reflexão. Eu também, já agora... José Joaquim e Pedro. Muito rápido, eu acho que em relação a essa questão de como é que as populações vão lidar com estas tendências de evolução da internet e de tudo isto, eu acho que vão lidar bem. Não há razão nenhuma para pensarmos que não vai ser assim. O histórico mostra exatamente o contrário, que as populações, nós em Portugal, mas em todo o mundo, temos uma grande capacidade de adaptação e de adoção de toda esta inovação tecnológica e deste mundo digital em que estamos a viver. De resto, tudo o evolução foi feita com as pessoas e para as pessoas e é por isso que é tão bem sucedida. Depois, por outro lado, voltando e puxando aqui um pouco a brasa à minha sardinha, ao enfoque daquilo que foi o ponto central da minha intervenção, naturalmente que se a tecnologia, se a internet e tudo isto, todas estas tecnologias à volta da internet servirem para melhorar a vida das pessoas nas cidades, para termos melhores serviços de saúde, para termos uma eletricidade mais barata e melhor distribuída, etc., certamente que o impacto emocional nas populações é muito positivo e, portanto, é para isso que nós devemos trabalhar. Obrigado. Pedro? I would just get back to Ellen's question. My point of view, I believe that there will be many devices in the future and we will maintain many devices, whether it's a small phone that opens up into a huge screen, whether it's a roll-up PC. I think the devices are getting cheaper. And there'll be a multitude of devices, whether it's in the kitchen, the bedroom, in the lounge, in the car, in the office, in our pockets. And that we do want to have a lot of devices. And as long as they converge, and as long as, even from a printing point of view, a downloading point of view, if everything is converged, I don't see any reason why we should suddenly be limited to one device. What we are seeing is people are having more and more devices. And I suffer from that, the devices are getting cheaper and cheaper, okay? So as they become more mass, I mean, we have 80% of the world still not online. So there's a lot of devices still to come online, so I believe they'll become cheaper and cheaper. Em relação à questão da humanização e da utilização, há questões que eu penso que são óbvias do ponto de vista positivo, especialmente ligados à parte da saúde, de facto manter perto, como dizia o Pedro, quem está longe, e muitas vezes longe não é fisicamente, por problemas de mobilidade, especialmente pessoas com mais idade, etc., tem um fator muito positivo, mas há outro fator que se calhar ainda não houve tempo para ver, e este agora pode ser o fator negativo daquilo que se vê, que pode começar a ser uma adição, e a pessoa entra no tanto online que esquece que as pessoas existem na vida real também, não é? Eu estava a ler um outro dia um artigo, não me lembro o jornal, também não ia fazer aqui publicidade, mas que o aumento exponencial de viciados em jogo. E não é no casino, é nos jogos online, não é? Portanto, há aqui um equilíbrio, obviamente também ligado à educação, mas há aqui um equilíbrio futuro que isto também tem os seus riscos. Obrigado. Antes de pedir a todos que ponham o cascol e comecemos a vibrar, o Sérgio vai fazer a intervenção final que lhe pediria que só fosse para fazer só mais um breve. comentário muito breve. Eu falei aqui em dois desafios, um desafio digamos, da linha da frente, dos 1,5 mil milhões, e falei de um desafio que é ligar os 5 mil milhões que restam
à internet, e isso é, digamos, um fator essencial para essas pessoas do ponto de vista de desenvolvimento. Mas quando nós falamos aqui de serviços e de tecnologias, às vezes perdemos um bocadinho a noção de que falamos em Facebook, em redes sociais. Não nos podemos esquecer que estes 1,5 mil milhões que hoje em dia estão ligados, a realidade deles provavelmente não é tão sexy como nós a pintamos, não é uma realidade efetivamente de termos 1,5 mil milhões de pessoas que usam redes sociais, que usam efetivamente a internet que existe hoje como digamos, um elemento fundamental em termos de produtividade. Portanto, eu diria, a título de conclusão aqui, que há muito trabalho ainda a fazer em relação aos 1,5 mil milhões de utilizadores da internet, pessoas de idade, pessoas com algumas carências, e efetivamente esse, eu penso também, é um dos desafios que toda a indústria tem, é colocar um contexto de melhor utilização e de informar as pessoas que existem efetivamente esse tipo de serviços portanto, e colocar um contexto de uma melhor utilização aos atuais 1,5 mil milhões de utilizadores. Obrigado. Eu vejo aqui então, e agradeço à organização para terminar este painel, escreveu aqui, eu que leio, não é, à PDC, apoiar Portugal de coração, não é? E, portanto, vamos todos puxar, e creio que vai haver aqui, neste grande ecrã, e o convite é feito pela organização da APDC, vamos poder ver aqui o jogo, todos quiserem acompanhar. Peço desculpa. E há uns petiscos, porque o coração com o estômago cheio fica mais caloroso. Então, muito obrigado a todos e parabéns aos membros do painel.